Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós clamamos pela iluminação do Teu Santo Espírito. Que Tu venhas, Pai, falar à nossa mente e ao coração. E que nós venhamos a diminuir para que Tu cresças. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Abra a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 4, dos versículos 46 a 54. Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 46 a 54. Vamos à leitura da palavra? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: Ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: Teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judéia para a Galiléia. Amém. Graças a Deus. Irmãos, no livro O Culto do Amadorismo, do autor chamado Andrew King, ele faz uma reflexão sobre as consequências das redes sociais nos indivíduos, na sociedade, e consta a seguinte afirmativa, abre aspas, nossa cultura está se transformando em uma rede de banalidades e desinformações, em que qualquer um pode falar o que quiser, sem preocupação com a relevância ou a veracidade das informações. Vivemos o tempo da pós-verdade. Fecha aspas. E essa realidade, irmãos, essa realidade está presente hoje dentro do cristianismo. Por exemplo, afirmamos: tenha fé. Mas será que fé é algo que se tem ou não tem? Será que existe apenas um único tipo de fé? Pois então, diante dessas questões, eu te proponho a nos aprofundarmos nessa questão da fé. Sair da superficialidade e mergulhar um pouco mais fundo. Esse texto que nós lemos, o texto dos evangelhos, do Evangelho de João, nos apresenta esta questão. Mas os evangelhos, irmãos, os evangelhos não são exatamente relatos históricos, cronológicos da vida de Jesus. João escreveu o seu evangelho como pregações escritas que anunciam Jesus Cristo como o Messias prometido, o Filho de Deus, o Verbo encarnado. E essa passagem é um sermão de Jesus com base em fatos reais sobre a fé do oficial do rei Herodes. Temos aqui nesse texto o oficial, o seu filho que estava doente à beira da morte e Jesus Cristo.
Jesus havia voltado de Caná da Galileia, onde havia feito o seu primeiro milagre, transformado água em vinho em meio a um casamento. O filho enfermo do oficial do rei estava em outra cidade, chamada Cafarnaum, a cerca de 30 quilômetros de distância. E Jesus era conhecido por fazer milagres. E por isso o oficial do rei foi ter com ele. Veja aí no versículo 47 o que diz. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Aquele oficial cria verdadeiramente que Jesus tinha o poder para curar o seu filho. E foi esta fé que o motivou a ir ao encontro de Jesus. Então o texto apresenta esse diálogo entre Cristo e o oficial do rei, o levando soberanamente a crer que ele é o Messias, o Salvador, o Verbo encarnado. E é dessa ação soberana de Jesus em levar os homens à fé que esse texto nos fala, que leva à verdadeira fé pela qual vem a salvação. Afinal de contas, o oficial do rei cria ou não cria em Jesus com essa fé? Notem o que Jesus disse ao oficial do rei no versículo 48. Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Existe aí um tom de ironia nas palavras de Jesus. Pessoas podem crer que Jesus faz milagres, que ele pode resolver os seus problemas. Mas leia o versículo 49. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. O oficial não cria no Jesus, que é o Senhor da vida e da morte. Por isso ele falou com esse tom de pressa e desespero: desce antes que meu filho morra. Na mente daquele oficial, se seu filho viesse a falecer, tudo estaria acabado. Hoje nós vemos muitas pessoas em busca de soluções para seus problemas, em busca de milagres. Estamos vivendo indiscutivelmente um tempo de muitas dificuldades, dores, aflições e angústias. As pessoas estão desesperadas em busca de respostas. Elas escutam falar que Jesus tem poder para fazer milagres, para dar respostas, e creem. E Jesus realmente faz milagres e dá respostas. Ele tem esse poder. Mas Cristo não é somente um homem que faz milagres e dá respostas. Reflita comigo. O que Jesus fez, faz e fará pelos que creem? Apenas milagres que resolvem problemas da vida aqui e agora? Claro que não. Eu te pergunto, essa fé num Jesus que faz milagres e dá respostas é a verdadeira fé pela qual vem a salvação?
Jesus leva pessoas a terem fé em sua palavra. Disse Jesus ao oficial no versículo 50, vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Muitas pessoas, no entanto, não creem. Outras não crescem e não amadurecem na fé. Não desenvolvem um relacionamento mais íntimo e profundo com Jesus por não serem regularmente expostas à fiel palavra de Deus. Onde não há palavra fielmente pregada e ensinada, não pode haver crescimento na fé. Por isso, nesse momento eu te questiono, a mim mesmo questiono também, qual a importância que nós temos dado à pregação da palavra, ao ensino na escola bíblica dominical, aquela leitura diária das escrituras sagradas que fazemos em nossa casa, pois a fé, o crescimento, o amadurecimento e o avivamento só vem por meio da exposição da palavra de Deus. Só a fiel exposição da palavra de Deus nos leva à verdadeira fé pela qual vem a salvação. Pois então, atente ao texto no versículo 51. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. O que Jesus Cristo fez? Jesus curou o filho do oficial do rei, fez um milagre, resolveu o seu problema. Leia agora o versículo 52. Então indagou deles a que horas o seu filho se sentiria melhor. Informaram ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Jesus havia declarado àquele homem, seu filho vive. E ele conferiu em fatos a palavra pronunciada pelo Senhor. Ele creu verdadeiramente na palavra e ela se cumpriu. Então chegamos no ponto decisivo que está no versículo 53. Eu quero que você preste muita atenção neste versículo. Com isto, reconheceu o Pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Quantas pessoas vivem em uma dimensão distorcida e superficial da fé? Neste mundo da superficialidade. Pois Jesus é o Messias. Jesus é o Salvador de todo aquele que nele crê. Eu te pergunto, você crê em Jesus com a verdadeira fé por meio da qual vem a salvação? Quem é o Jesus em quem você crê? Um homem que faz milagres e dá respostas somente? Um homem que nos deixou palavras de sabedoria? Um exemplo a ser seguido? Ou você crê que ele verdadeiramente é o Messias, o Filho de Deus prometido,
o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, que se colocou em nosso lugar, nós que cremos, e subiu à cruz, e verteu seu sangue, e moeu seu corpo, entregando a sua vida por perdão dos nossos pecados, conquistando para nós a salvação. Coerente com o que Andrew Crane disse no seu livro O Culto do Amador, indiscutivelmente, nós precisamos ir mais fundo no conhecimento da soberania de Jesus Cristo em nos levar à fé. No conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O oficial do rei, ele creu. Pois então, tenha você anos de igreja, ou talvez você esteja ouvindo o anúncio do Evangelho pela primeira vez na sua vida. Eu te pergunto, você crê em Cristo com a verdadeira fé, por meio da qual vem a salvação, a fé no Evangelho da cruz, o Evangelho daquele Deus que abriu mão da sua glória, se fez homem como nós, foi tentado em todas as coisas, não pecou, subiu à cruz, derramou o seu sangue, moeu o seu corpo, morreu em nosso lugar, pagando a nossa condenação, nós, todos que cremos. Ao terceiro dia ressuscitou, ascendeu aos céus, sentou à destra do Deus Pai, está advogando as nossas causas e nos enviou o Espírito Santo, que habita em todo aquele que nele crê. Você crê nesta fé que verdadeiramente nos traz a salvação? Curve sua fronte. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra, Senhor, foi anunciada. O teu evangelho foi pregado com fidelidade. Entregamos a ti, Senhor Deus, como espada na mão do Espírito. E clamamos a ti, opera, Senhor, fazendo com que um conhecimento ultrapasse a superficialidade e, por meio da ação soberana do Senhor, venha demonstrar fé, a verdadeira fé pela qual vem a salvação. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.